Eu quero antes me apresentar, né? Como a Pri já me apresentou, mas eu vou dizer um pouquinho mais de mim. Eu sou Luciana Sauer Coas Busque. Eu estou em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Hoje me considero uma psicóloga totalmente digital. Optei por essa atuação hoje online apenas, né? Eu venho de uma formação em especialista em psicopedagogia institucional, especialista em docência no ensino superior, especialista em psicologia jurídica e forense e especialista em avaliação e psicodiagnóstico, além de mestre em educação. Então, juntei tudo isso, agreguei tudo isso e esse projeto está me fazendo colocar tudo em prática, o que eu amo fazer. Dentre a minha formação, eu sempre percebi gostar muito deste viés do empoderamento feminino. E eu percebo que para nós empoderarmos mulheres, a gente empodera também, na medida que empodera mulheres, a gente empodera uma família quando ela está dentro de uma família constituída de forma tradicional ou não, né? Então vamos lá. Eu tenho uma atuação muito voltada também para o público, para o setor público. Eu atuei muito no setor público e eu percebi demandas que me deu muita perspectiva de que o nosso baralho pode ser utilizado também com homens. Ouvindo as meninas aqui falar, eu já de antemão falo. Muitas vezes nós estávamos em live falando sobre o baralho e diziam, mas existe também o abuso, o relacionamento abusivo de uma mulher para um homem. Ok, existe, é minoritário, mas existe. Então, todos os casos que as meninas trouxeram podem ser também utilizados para o atendimento do homem que vivencia um relacionamento abusivo, né? É sempre fazendo aquele olhar da carta, modificando então alguns artigos, né? Fazendo com que ele, mas enfim, se desperte. Mas eu não trouxe com esse olhar agora. Eu quero trazer como fazer uso do baralho com o homem, mas eu trouxe duas perspectivas. Uma perspectiva bem simples. Eu penso que muitos homens podem não reconhecer o que é um relacionamento abusivo. E você, profissional, propor que, mesmo não sabendo se aquele homem vivencia ou não um relacionamento abusivo, mas eu consigo dizer que a maioria dos lares, em algum momento, lá na sua formação, né, pode ser que esse homem hoje não pratica, mas ele pode ter vivenciado, enquanto filho, um relacionamento abusivo, ter vindo de um lar abusivo, né? Então, o que eu proponho na minha primeira ação, minha primeira proposta de uso do baralho despertar? Que você monte uma roda de conversa para homens, para que fazer com que eles reconheçam o que é esses 5 tipos de relacionamento abusivo, né? E esses 5 tipos de violência doméstica, na verdade. Então, o que você vai usar? As 5 cartinhas que falam da violência doméstica. O que é a violência doméstica? De que forma você pode propor essa roda de conversa? Eu gosto muito de fazer com que os homens se percebam empaticamente na relação. Então, de que forma fazer isso? Você pode pegar na mídia casos, você pode pegar frações de filme que tenha, por exemplo, um caso de violência psicológica, né? Você pode fazer primeiro a exposição desse caso e depois fazer com que eles possam abordar de que maneira eles se sentiram a ver aquela cena. E daí, qual o uso que você vai fazer da carta? Você pode fazer o uso lá da reflexão, ao final do filme, ao final da fala deles, de fazer com que eles expressem como se sentiram naquela cena, o que aquilo trouxe para eles daquela cena, ou daquele recorte de jornal, ou daquele recorte de um caso que está rolando na mídia, como é que eles se sentiram? Mas não como é que eles se sentiram enquanto homens, e sim como se eles estivessem vivendo o papel da mulher. Como é que eles se sentiriam se colocando naquele lugar? E daí, como atividade daquele encontro, você pode fazer a chamada para ação da carta que propõe. Então, por exemplo, você pode pegar aqui, referente
A violência psicológica, né? Em que o abusador humilha a mulher, em público ou a sós, destrói a sua autoestima, isola socialmente, faz ameaças e a deixa insegura. Você pode pedir que, seja diante daquela situação que ele viu no filme ou no recorte do jornal, ou na notícia que foi exposta na mídia de um caso de um famoso, enfim, que você possa fazer com que ele se coloque e pense, e também que ele possa pensar assim, e na minha vida familiar, e na minha história familiar, já aconteceu isso? E que você convide ele, então, reflita essa semana sobre o que você fez, o que aquele homem naquela cena fez, ou algum familiar seu fez e você vivenciou, e como você se sentiu, como você se sente quando percebe isso, qual é o teu lugar emocional nessa relação. Então, você pode fazer o manejo da carta, fazendo com que ele se coloque, se projete empaticamente nessa relação. Não estamos falando necessariamente de homens que vivenciam um relacionamento abusivo hoje, de forma ativa, mas eles podem ter vivenciado passivamente um relacionamento abusivo e, se não perceberem, em algum momento de sua vida afetiva, podem sim fazer também. Tá? Então, é uma forma de fazer uma roda de conversa com que elaborar essas falas de como é que eu vivi e como é que eu vejo o que a mídia tem trazido, porque às vezes, se a gente não faz essa proposta de diálogo, o homem reverbera e ecoa uma fala machista ainda. Então, é uma forma dele repensar qual é o lugar dele nesse momento. Tá? Aqui seria uma proposta de fazer 5 encontros, através de cada uma cartinha, um encontro. Você traz algum recorte disso, de vídeos, de filmes, de cenas de novela, enfim, você pode fazer uso bem didático de alguma cena e daí trazer eles para a reflexão. Outra proposta que eu trouxe diz respeito a algo que muito aconteceu comigo quando eu estava lá no serviço público e também como perita judicial. Casos de violência doméstica leve, né? Mas eu vou ler o caso para ficar mais claro como é que eu preparei o caso. É um caso clínico encaminhado por demanda de atendimento para atendimento psicológico pelo sistema judiciário. Antônio vivencia um relacionamento abusivo com Marlene, com episódios de violência moral, econômica e psicológica. Marlene não percebe necessidade da separação conjugal, pois o marido nunca a violentou fisicamente. Para ela, isso então não é uma violência doméstica. Em juízo, então, o casal é orientado a individualmente, cada um em seu momento, fazer atendimento psicológico. Marlene foi para o seu atendimento psicológico, está lá utilizado com ela o baralho despertar. Antônio vem para o atendimento psicológico com a gente e ele vai fazer uso, o psicólogo vai fazer uso do despertar. De que forma? O psicólogo recebe, então, o caso de Antônio. Na anamnese, percebe indícios de violência mencionadas e as relaciona aos pilares. Então, ele já percebe quais os pilares que ele pode utilizar. Olhar para o convívio social, olhar para o relacionamento e olhar para os filhos. Ele separa as cartas e, em sessões distintas, propõe a Antônio a técnica do role playing. Vocês já ouviram falar sobre essa técnica? Tá? Então, o psicólogo faz a leitura de uma reflexão que está proposta na carta e debate com o João acerca da mesma. Após esse debate, ele propõe a vivência através do papel, sendo o psicólogo fazendo o papel do Antônio e Antônio tendo que viver o papel de Marlene. Ele vai ter que, nesse exercício, ele vivenciar as situações que a carta propõe, se colocando no lugar de Marlene. Então, por exemplo, aqui eu enfatizo que é muito melhor focar na parte da reflexão e não na chamada de ação. Pensando no olhar para os filhos.
O psicólogo vai ler a carta para si, ele não precisa ler para Antônio e ele vivencia. Marlene, você, João e Francisco estão com notas baixas. Eu não aguento mais ouvir da escola as lições referentes. Ai, perdão, meditação. Só um pouquinho, gente. Perdão, a ligação. Eu não, e ele vai propondo, então, essa cena em que o Antônio vive a sensação de estar sendo Marlene e estar sendo cobrado por notas baixas dos filhos, por falta de rendimento escolar, por falta de atenção. O que está acontecendo? Você não está mais se dedicando à educação dos nossos filhos? Onde é que vai parar isso tudo? Então, de forma que Antônio vai ter que rever como ele faz com Marlene, de que forma ele tem feito com Marlene e cobrando dela apenas a educação dos seus filhos. Feito isso, feito o exercício dos jogos de cena, ele traz daí Antônio para reflexão. Como é que você se sentiu? Como é que está para ti ser colocado como o único responsável pela educação dos teus filhos? Entende? A partir daí, ele pode pegar uma carta do convívio social e falar. Muitas vezes, Antônio, enfim, voltando para os jogos de cena, para o role-playing, né? Eu tive que abandonar. Você, Marlene, abandonou a carreira, você não vai mais trabalhar, porque a obrigação tua é ficar em casa e cuidar dos nossos filhos e deixar o meu almoço pronto, minhas roupas limpas. Eu não quero mais saber que você queira estar lá no teu local de trabalho e a casa abandonada, os filhos abandonados e eu ter que ficar ouvindo da escola. Compreende? Outra situação. O psicólogo faz a leitura, né, da carta, olhar para o convívio social, não dá para ver aqui, mas enfim, é a carta que fala: no trabalho, uma das coisas positivas que se constrói são as amizades. Então, pensando que Marlene ainda trabalha, mas ela não pode fazer amizades, ela não pode ter relações sociais fora do ambiente de trabalho. E o psicólogo daí traz isso para a cena e faz um jogo de ação em que ele convida Antônio a se colocar no lugar de Marlene e falar: não, Marlene, é trabalho e casa. Marlene, você não vai, não, tomar um chá com as amigas. Você não vai combinar com essas amigas uma saída para um restaurante, para uma pizzaria, não. O que você quer fazer lá, afinal? Não está suficiente o encontro que você tem com elas lá no ambiente de trabalho? Que elas são para ti e que eu tenho que estar excluído dessa relação? Compreende? Mais uma carta que a gente pega para esse jogo, né, que o psicólogo pode convidar Antônio a participar. No relacionamento, é olhar para o relacionamento. A reflexão diz: no relacionamento saudável, a convivência é leve e os problemas são resolvidos de maneira racional e amistosa. Então, o psicólogo pode trazer cenas em que já pode ter sido trazido por Antônio como é que é o relacionamento dele, como é que ele vivencia isso com a mulher, e daí ele trazer uma encenação de que a mulher busca, Marlene busca o diálogo e Antônio não faz com que seja. Vocês estão me ouvindo? Deu um barulhinho no meu fone, eu pensei que. Então, vocês ouvem a chamada? Ouvem, então eu vou desligar. Não estão ouvindo a chamada? Não, a gente escuta você, a chamada não. Ah, tá ótimo. Então eu nem vou me preocupar em desligar. Tá ótimo. Aí eu ligo depois. Qual é a ideia agora? É que Antônio possa olhar para o seu relacionamento lá do começo e ao fim, falar com o psicólogo sobre isso e, mais uma vez, eles fazem daí um jogo de cena, um roleplay, uma atividade que faz com que Antônio perceba qual é o lugar de Marlene na relação deles.
Claro, Luciana, é fácil isso? Não. Vai muito da tua abordagem, vai muito da forma como você vai convidando o Antônio para vivenciar isso. E eu posso dizer que mesmo sem estar com o despertar, eu já tive relações profissionais, eu já tive encaminhamentos, demandas profissionais dessa forma. E é muito mais fácil quando a gente tenta mostrar o que é um relacionamento abusivo a um homem, quando a gente busca fazer com que ele se coloque empaticamente no lugar da mulher, né? Na vivência daquela vítima. Então, e para isso é preciso abordar de forma até lúdica. E isso pode ser muito lúdico mesmo, não precisa ser duro, não precisa ser brabo. Você pode fazer uso de bonecos terapêuticos, né? E fazer com que vocês encenem realmente e ali ele possa trazer. E quanto mais esse jogo é feito de forma lúdica, ele vai trazer aquilo que ele também pratica e aquilo que ele realiza no seu. E isso vai muito também do tempo de atendimento, né? Do vínculo terapêutico já estabelecido. Então, são duas técnicas, duas abordagens de uso, formas de uso do baralho que a gente pode utilizar para homens que são um caso em que a roda de conversa não são homens que necessariamente vivenciam um relacionamento abusivo hoje ativamente, mas devido a uma estrutura social, uma estrutura familiar, já vivenciaram e querem aprender a como não realizar o que é, enfim, um relacionamento abusivo e o que eu faço para não ser um abusivo, né? E o outro caso é uma demanda judicial em que tá, e daí? Como é que eu vou fazer com que esse homem perceba que sim, ele é um abusivo, né? Então, essa é uma forma que eu trago a vocês. Certo? Obrigada. E passo a palavra a quem? Ou a mim mesma. Agora. Você vai abrir agora aquela telinha. Pode falar, Paula. Só um minutinho. Eu esqueci de falar para elas, né? Como a gente está em atendimento online ainda, vocês informem, tá? A paciente que vocês vão fazer uso de uma ferramenta, tá? Para trabalhar com ela, tipo, para auxiliar na anamnese dela, tá? E vocês mostram para ela, fala assim, ó, eu vou trabalhar com essa ferramenta, tá? É um baralho, vocês mostram assim. É um baralho, eu vou utilizar conforme o que vocês trouxerem, o que você trouxer para mim, eu vou tirar uma cartinha e você mostra como é a cartinha. Essa aqui é do QR Code. Você mostra, fala, eu vou tirar uma cartinha e nessa cartinha eu vou fazer uma reflexão com você e depois eu vou fazer uma chamada para ação. Mostra para ela, tá? Porque senão você vai parar para ler, você vai parar para refletir, você às vezes você vai voltar na mesma frase para ela tem que saber, o paciente tem que saber que você está utilizando uma ferramenta, né? E na maneira online a gente também consegue trabalhar com o baralho físico. Tá? Como qualquer outro instrumento psicológico que você precisa apresentar que você está usando e qual que você está usando. Tem que né? apresentar. Isso.